Rodas forjadas, fundidas, flowform, de pedra, de papel, mas afinal de contas, o que é isso? O que são esses nomes? Para que elas servem e o que de fato você precisa se preocupar na hora de escolher um upgrade para o seu carro? Tudo isso a gente vai falar no vídeo de hoje. Roda a vinheta. Sejam bem-vindos ao canal da GP Parts, eu sou o Guto. Hoje eu vou explicar para vocês aqui de forma simples, prática, sem nada de teoria basicamente, quais são as diferenças entre os processos de produção da roda. Voltando ao princípio de tudo, lá onde tudo era mato, as rodas começaram a ser fabricadas em ferro fundido. Eram muito mais fáceis de ser produzidas e muito mais baratas. Só que tinha um ponto, elas eram muito pesadas, tinham baixíssima resistência e ainda transferiam calor por conjunto, tanto de pneu quanto de freio, e era uma porcaria para performance. Então se criaram as rodas de liga leve, que é basicamente o que a gente tem hoje, né? É um composto de vários metais que são fundidos, derretidos, né, e colocados num molde juntos para se ter uma roda com mais resistência, menos peso e com os designs que a gente conhece. E aí onde o nosso ponto entra hoje. Então vamos para o primeiro método de produção, as rodas fundidas. Como eu falei, o alumínio e alguns outros compostos metálicos são misturados, derretidos e despejados em um molde, sem quase pressão ou com pressão muito baixa, e se forma uma roda de forma completa. Esse é o método de produção mais comum entre basicamente todos os fabricantes de rodas originais para os seus carros. Depois que as rodas saem do molde, elas ainda passam por alguns processos químicos para tentar aumentar um pouco a rigidez e alguns processos de acabamento e pintura, mas aí vai depender de cada fabricante e isso não vem ao caso agora. Só que essas rodas elas têm um problema. Por elas serem fabricadas com uma baixa pressão, ela não tem tanta resistência assim. E além da sua durabilidade ser menor, o seu preço também é menor, mas o que mais pega, eu acho que aqui pra gente, é a quantidade de material que é usado nessa roda é muito maior também. Ou seja, ela fica mais pesada. Mas pra gente aqui a grande questão é que as rodas fundidas de baixa pressão, elas têm uma porosidade muito maior. Ou seja, cada molécula está muito longe da outra e isso deixa a roda muito frágil. Lembra que eu falei da durabilidade? Essas rodas elas amassam com muita facilidade e acabam se tornando muito pesadas. Então, se criaram as rodas fundidas de alta pressão. É basicamente o mesmo processo, só que com uma forma que vai exercer um calor e pressão muito maiores, diminuindo a porosidade, diminuindo a quantidade de material empregado, diminuindo o peso, só que levando muito custo quando a gente compara com a roda fundida. Apesar delas se tornarem mais resistentes, mais leves, com desenhos mais bonitos, elas ainda não são 100% perfeitas para performance. E até que um gearhead meio maluco pensou, como que a gente pode diminuir o peso dessa roda, aumentar a resistência para ela parar de quebrar na pista e onde que a gente pode procurar esse tipo de material? Aí esse gearhead se juntou com algum amigo engenheiro maluco dele e eu acho que eles foram para um bar, começaram a tomar e começaram a pensar, caramba, mas como que esses foguetes estão indo para a Lua? O que eles estão usando lá? Será que a gente não consegue utilizar isso aí na produção de umas rodas, não? Alumínio forjado. Então, as tão famosas rodas forjadas vieram daí. Foi mais ou menos essa ideia maluca que eles tiveram. Existem alguns métodos de se produzir uma roda forjada dessas. Ou o mold forged, rotary forged, como quer que queiram, ou as rodas feitas em CNC, mas hoje a gente vai dar um foco um pouco maior nessas aqui, que são as mold forged. Então, um blocão de alumínio forjado é recortado, aquecido e colocado numa prensa de altíssima pressão. Com isso, a gente começa a fazer a face da roda. Isso vai fazer com que as moléculas do material fiquem cada vez mais juntas e se torne um material muito mais resistente. Com isso, a gente consegue utilizar muito menos alumínio. Aí que entra o ponto. As rodas acabam ficando muito mais leves. E essas rodas muito mais resistentes se tornam muito mais leves, como eu falei. Tá aí na tela um pouquinho da estrutura do material. Eu falei que eu ia falar de forma mais simplificada, mas tá aí uma imagem só para vocês verem como que fica o alumínio depois de passar por uma alta temperatura e uma grande pressão. E a partir daí, cada fabricante vai utilizar quantos processos quiser de aquecimento e pressão para se formar a face das rodas.
Mas a roda ainda não vai estar pronta não, tá? E aí que entra o pulo do gato desse vídeo. Esse bloco de alumínio com a face já pronta, vem mais ou menos aqui assim, metade do barril pronto. E aí são colocados em rolos de alta pressão em que vão aumentando o tamanho da roda, a famosa tala, e com isso eles conseguem compactar ainda mais a estrutura molecular do alumínio, deixando cada vez mais resistente. Ou seja, além de todo o processo de temperatura e pressão, esse processo que é chamado flow form, forma todo o barril da roda, deixando ele muito resistente. As fábricas mais sérias pensam em cada curvinha da roda dentro do processo de flow form para tornar cada vez mais resistente e precisar usar cada vez menos material. E depois desse processo de flow form, aí cada fábrica vai entrar no processo de finalização que quiser, ou dentro da CNC, ou somente pintura, mas aí vai depender de cada um. Lindo e maravilhoso, né? Rodas resistentes, leves, com acabamentos maravilhosos, mas vocês não vão gostar da última informação não. Elas são caras, viu? A quantidade de processos e o material custam muito caro. Uma brincadeirinha dessa aqui não vai chegar barato aqui no Brasil não. Um tarugo de alumínio, ou um bloco, como vocês preferem que seja chamado, um bloco de alumínio 6061T, que é o mais comum utilizado aqui nas rodas forjadas, ele vai custar aí a partir de $3.000. Isso ele cru. E eu nem sei se pode usar isso aí direto na roda. Anota essa informação, hein? Então, meus jovens, como que a gente consegue ter o melhor dos dois mundos? Como a gente consegue ter a resistência e a leveza de uma roda forjada, mas custando o preço de uma roda fundida? Mágica? Bruxaria? Feitiçaria? Não, é o flow form. E esse processo flow form, ele pode ter outros nomes também, como a OZ utiliza o HLT e a Enkei utiliza o Matte Dura, mas basicamente é a mesma coisa. São rodas fundidas de alta pressão passadas por esse sistema do Flow Forged, né? Que passa pelos rolos de alta pressão com alta temperatura para deixar as rodas muito firmes, né? Muito duras, resistentes, tendo o baixo custo do alumínio fundido. Então nada mais são que rodas fundidas em alta pressão, mas não na sua forma inteira. Elas são feitas a face e parte do barril para que essa parte extra de material que sobrou seja passada nos rolos com alta temperatura e alta pressão para a formação do barril da roda. Isso vai aumentar a resistência da roda, diminuir a quantidade de material que a gente precisa utilizar, aumentando a resistência e diminuindo o preço. E aí daí em diante, cada fabricante vai utilizar um processo de finalização ou mais um processo químico ou, enfim, de diferença de temperatura para deixar a roda mais resistente ou não. Peraí, Guto, então quer dizer que elas são a mesma coisa? Não! A base é diferente. O alumínio forjado ele é muito mais resistente e acaba sendo um pouco mais leve. Apesar de utilizarem o mesmo processo de finalização do barril, são produtos completamente diferentes. É a mesma coisa que a gente querer comparar uma caipirinha feita com cachaça e com saquê. Uma delas não vai ser tão boa assim. Tá, mas e daí? Qual é a melhor? Cara, depende. A Flowform, Flow Forged, enfim, como quiser chamá-la, ela vai ser o melhor custo-benefício para o seu projeto. Elas têm uma resistência muito grande, por conta da sua estrutura molecular ter pouquíssima porosidade, como da forjada, só que ela não custa essa fortuna toda que uma roda forjada custa. Só que tem um contraponto, a gente fica limitado na roda Flowform aos desenhos, acabamentos, e a gente não tem tanta flexibilidade quanto teria numa roda forjada. Só que vai depender do que você quer, né? E por que tem tanta diferença de preço entre elas? Olha, vai depender da matéria-prima, da quantidade de processos que cada fabricante utiliza, mas vai variar muito. A BBS, por exemplo, tem 1 milhão de processos de controle de qualidade que eles acham que é interessante, por isso que elas custam tão caras. A Enkei e a OZ, por exemplo, a OZ e a Enkei têm a mesma qualidade ou até maior às vezes que a BBS, custando 1/3 do preço. Mas tem muita coisa envolvida no meio disso, né? Então, se uma roda for forjada, é muito melhor que uma Flowform? Na teoria, sim. Mas hoje existem muitos fabricantes no mundo inteiro e cada um utiliza um método, um processo, e nem sempre o forjado escrito na roda quer dizer que ela é forjada de verdade. Algumas marcas utilizam o nome Flow Forged para o processo comum.
e aí eles deixam você entender o que você quer. Ou então, são as rodas réplica, que aí ele quer te enganar de verdade. Porque a gente não sabe como elas são fabricadas, né? Infelizmente. Então, lembre-se sempre, o Nike falso, ele não vai estar escrito Mike. E o Rolex falso também não está escrito Rolex, não. Então sempre desconfia. Vê se o preço está batendo, se você conhece aquela marca, se você conhece aquela loja, e não deixa te enganarem não, hein? Mas voltando à pergunta inicial, existem processos Flowform, como o da OZ e Inkei, que eles estão preocupados realmente com a qualidade. Então eles vão ser melhores do que rodas forjadas, de fato, de marcas não tão conhecidas, que querem ganhar o público no preço, fazendo rodas forjadas mais baratas e não se preocupando tanto com a qualidade. As rodas Flowform são mais pesadas que as forjadas? Nem sempre. Aqui a gente tem o exemplo da Inkei RPF1, que é uma roda Flowform, ou Match Dura, como eles chamam, que creio que é a roda mais leve que existe no mercado. E essa aqui é uma roda Forgiato, que é forjada com 3 peças. Só que essa roda aqui é muito mais leve do que essa. E tudo vai depender do material e do propósito da roda. Isso aqui é uma roda de performance. Ela foca 300% no peso e na resistência. Isso aqui é uma roda para caminhonete, carros muito grandes. Ela só é forjada para ter muito mais resistência, mas eles não estão preocupados com o peso. Essas rodas, então, elas não vão amassar? Apesar da sua resistência ser muito alta, tem que se lembrar que isso aqui é metal, não é mágica. Uma roda de qualidade, ela vai amassar e ela pode ser desamassada sem perder a resistência, desde que você faça o processo de forma correta. Já uma roda réplica ou com uma qualidade duvidosa, ela provavelmente vai quebrar e aí vai te deixar na mão. E existem ainda alguns outros tipos de fabricação de rodas forjadas, como a CNC que a gente já falou, as rodas multipeças sendo fundidas e forjadas, e até as rodas de carbono, como a da Carbon Revolution. Mas a gente pode fazer isso num próximo vídeo, que tal? Mas para resumir nosso vídeo de hoje, as rodas fundidas, elas têm o custo muito menor, mas uma resistência muito mais baixa. A roda forjada é muito leve, é linda, maravilhosa, mas custa muito caro. E o Flowform é o melhor dos dois mundos. E no fim do dia, tem mercado para todo mundo. Tudo vai depender do teu projeto e de quanto você está a fim de gastar. Só não se esqueça, não seja enganado, hein? Monte sempre o projeto da forma que você gosta, buscando sempre a maior segurança possível. E não se esqueça, todas essas rodas que a gente falou você encontra no nosso site, gpparts.com.br, a sua loja de performance. Tem tudo lá. E qualquer coisa, é só chamar a gente. Se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e até o próximo vídeo.